quando você vive uma vida mais leve, uma vida que abraça mais e critica menos, uma história onde você deixa um legado, onde você perdoa e também se perdoa, onde você inspira, motiva, anima, se faz admirável, a vida ganha outra dimensão e outra estatura. Qual que é a maior vingança contra o inimigo? É odiá-lo? Excluí-lo? Rejeitá-lo? Negá-lo? Ou tentar se vingar? Desde os primórdios da humanidade nós usamos essas técnicas, sem saber que quando alguém rejeita, exclui, odeia, tem atos de vingança, isso faz mal em destaque ao hospedeiro, a você. A maior vingança contra o inimigo não é esta. A maior vingança contra o inimigo é você não gravitar na sua órbita, é você não maximizá-lo dentro de si, é você compreender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida, é você perdoá-lo, porque se você não o perdoa, toda emocionalidade ligada a um inimigo, a um desafeto, ou uma pessoa que te traiu ou decepcionou muito, faz com que você registre tal pessoa de maneira superdimensionada e ele vai dormir com você e perturbar o seu sono. Portanto, a maior vingança, num bom sentido, eu não gosto da palavra vingança, mas usando esse termo que é tão comum, é você não deixar que a pessoa que te machucou continue eternizando a ferida, dando musculatura às suas palavras injuriosas, às suas calúnias, à sua agressividade. E o maior favor que você faz ao inimigo, a uma pessoa que te frustrou, é justamente querer excluí-lo da sua vida. É pensar dia e noite nele, é ter raiva dele. Porque esse favor que você presta a ele é um desfavor a você, porque há um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Quanto mais você exclui, rejeita, quanto mais você quer vê-lo a quilômetros de distância da sua história, mais o fenômeno RAM o arquiva de maneira privilegiada. Portanto, sem perceber, nós causamos muito mais danos a nós mesmos do que as pessoas que nos frustraram. Sem perceber, nós maximizamos, potencializamos por 5, 10, 20, 100 as pessoas que nos feriram por superdimensioná-los. Olha, não é fácil viver em sociedade. Você pode viver com milhares de animais e talvez nunca sofrerá uma decepção. Mas se você vive com um ser humano, cedo ou tarde você se decepcionará, se frustrará. E cedo ou tarde também você vai decepcionar e frustrar quem está ao seu redor. Somos imperfeitos, vivendo com pessoas imperfeitas. E se você quiser conviver com pessoas que de alguma forma não te machuca, não te constrange, não te contrarie, é melhor você mudar de planeta. Porque se você quiser viver no planeta Terra, no seio de uma sociedade, você vai ser frustrado, você cedo ou tarde vai ser ferido ou machucado. E além disso, talvez por você não compreender que o seu eu deve ser gestor da sua mente, líder de si mesmo, você acaba traindo uma pessoa muito importante, traindo a si mesmo, traindo o seu sono por pensar nos desafetos, traindo o seu momento em que você senta para a sua família, por apontar falhas e sempre ruminar os problemas, ao invés de aplaudir os acertos de quem está ao seu redor. Você trai
mais de 10 trilhões de células do seu corpo porque você não relaxa, não descansa, não desacelera. A tua mente é super agitada. Então toda pessoa que tem uma mente ansiosa, extremamente crítica, ela acaba se tornando o seu pior algoz. E eu te digo, não apenas treine, compreender que por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Treine não negociar a sua saúde emocional por nada e por ninguém, por nenhum desafeto. Treine não vender a sua paz por nada e por ninguém, porque ela não tem preço. Mas também, por favor, aprenda a se perdoar. Aprenda a se abraçar. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Porque os perdedores veem os raios e os vencedores, na mesma circunstancialidade, no mesmo ambiente, vem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Se você tiver um caso de amor consigo, você vai cobrar menos de si, vai viver uma vida mais leve. E se você cobrar menos de si, viver uma vida mais leve, tranquila, você vai cobrar menos dos outros. Porque se você for implacável consigo, se você se autopunir com frequência, se você colocar altos níveis de exigência para que você seja feliz, realizado e relaxado, você também vai ser implacável com as pessoas ao seu redor. Você será um cobrador dos seus filhos. Você vai trair aquilo que você prometeu no dia em que talvez você tenha se casado. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, eu vou te amar. Mas você trai toda a promessa. E nós traímos com muita frequência as nossas convicções, porque não entendemos que para amar nós temos que nos fazer admiráveis. Você não consegue amar alguém se você e ser amado de maneira profunda, inteligente e sustentável, se não for uma pessoa elegante, nobre, se não aplaudir mais, se não brincar mais, se não ver um charme nos defeitos dos outros. Você pode começar a amar alguém pela emoção, mas você só continua a amar se você se tornar uma pessoa admirável. Porque se for uma pessoa criticista, apontadora de falhas, negativista, pessimista, que só fala em problema, talvez até você vai ter dificuldade em se suportar. Nós precisamos de pessoas mais leves no teatro da humanidade. Veja o que ocorre na política. Cada vez mais que as pessoas apontam falhas, são radicais, e não colocar a humanidade em primeiro lugar, a sociedade em primeiro lugar, esse radicalismo, essa necessidade neurótica pelo poder, infecta o ser humano e o leva a não ter um caso de amor com a nossa espécie. Então as pessoas vivem nos seus feudos, nos seus partidos, nas suas ideologias, sem entender que nesta brevíssima existência nós temos que deixar um legado. E o legado mais importante que nós podemos deixar é quando nós amamos. Amamos sem exigir muito, amando, observando características nobres que os nossos olhos míopes não enxergam e aplaudindo-as, amando, considerando cada ser humano não mais um número na multidão, mas um ser humano único e irrepetível. Você já chegou para os seus filhos e disse: muito obrigado por você existir? Você já chegou para a sua parceira e olhou para ela e disse: olha, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas? Ou olhou para ele e disse: você não está no rodapé da minha história, mas no centro dela? Quando você vive uma vida mais leve, uma vida que abraça mais e critica menos, uma história onde você deixa um legado, onde você perdoa e também se perdoa, onde você inspira, motiva, anima, se faz admirável, a vida ganha outra dimensão e outra estatura. Eu estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, com a autopunição e autocobrança
que as pessoas estão fazendo dentro de si, no portfólio do território da sua emoção. E a cobrança excessiva e a crítica excessiva que pais, professores, executivos, casais têm feito com as pessoas que estão ao seu redor. Sem perceber, se tornam carrascos ou algozes das pessoas que mais amam. Vamos viver uma vida mais leve? Se alguém não comprar flores para você, passe você na floricultura e compre o melhor buquê. Se as pessoas te decepcionam ao seu redor, ao invés de você dar as mesmas broncas, apontar as mesmas falhas, dizer as mesmas palavras, e quando você abre a boca, ele ou ela que está ao seu redor já sabe tudo que vem pela frente, e você, ao invés de ser uma pessoa admirável, encantadora, inspiradora, se torna uma pessoa chata e entediante. Vamos mudar isso, vamos surpreender, vamos dizer o tanto que quem está ao nosso redor é importante, vamos dizer para ele ou para ela que ele ou ela faz toda a diferença no teatro das nossas vidas. Quem me promete? Bom, eu quero brincar com vocês e falar sério. Se vocês levantarem as mãos, eu não acredito em vocês. Eu digo isso muito para os meus alunos, inclusive do programa de mestrado e doutorado, porque o inferno emocional está cheio de pessoas que prometem facilmente. Nós precisamos de treinar o nosso eu, a abraçarmos mais e a abraçar os outros, a apontar menos falhas e celebrar mais os acertos, a perdoar mais deliberadamente e ao mesmo tempo se perdoar e dar tantas chances quantas necessárias para nós. Ou seja, treinamento, mais treinamento, mais treinamento. O mestre dos mestres, há 2000 anos, treinava uma vez, treinava a segunda vez e treinava a terceira, a 10ª vez. E continuou treinando até quando o discípulo mais forte, Pedro, na fortaleza Antônia, como um herói, entrou porque queria protegê-lo, e de repente quando os servos apontaram que ele andava com aquele homem que estava sendo dilacerado e julgado como o mais herético dos seres, Pedro negou veementemente. O aluno mais forte mostrou a mais dramática fragilidade, porque detonou o gatilho, abriu janela killer, a âncora, fechou os circuitos da memória e o eu dele, heróico, desapareceu. Mas de repente o seu professor, o mestre dos mestres, olhou para o seu aluno e, sem dizer palavras, gritou com seu olhar: eu te compreendo, eu te compreendo. Nunca alguém tão grande abraçou tanto uma pessoa que se apequenou demais. Bom, se nós aprendêssemos a considerar cada ser humano único e irrepetível, dar mais descontos e treinarmos nosso eu para perceber que por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida, nós entenderíamos que uma vingança emocional não é você machucar, é você compreender que o outro é falível, frágil, e você também é falível e frágil, e nós viveríamos numa sociedade mais tranquila, generosa e altruísta. Mas reitero, cuidado que os piores inimigos não estão fora de você, cuidado que as pessoas que mais te machucam não estão fora de você, que a pessoa que mais te perturba não está fora de você. Pode ser você mesmo, quando o seu eu não assume o papel de líder de si mesmo, quando o seu eu não entende que tudo é registrado automática e involuntariamente, que você forma janelas traumáticas sem perceber, por querer excluir, negar, rejeitar as pessoas ao seu redor, e também por exigir demais de você, aumentando os níveis de expectativas para que você possa ser realizado, relaxado e feliz. É por isso que muitos têm camas, mas não dormem, camas macias, mas não conseguem relaxar, não conseguem liberar melatonina o suficiente para poder repousar e ter um sono sustentável. É por isso que muitos têm estofados, às vezes caros e macios, mas não conseguem sentar ali para conversar com seus filhos, nem sequer perguntar: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, meu filho ou minha filha? Onde eu errei, não soube. Quais fantasmas te assombram? Você tem sofrido bullying?
Você está estressado ou estressada? Muitos pais nem sabem que os filhos às vezes se cortam, se mutilam nos banheiros, porque querem usar a dor física para tentar neutralizar a dor emocional. Sim, eles têm uma sala, não importa se grande ou pequeno, tem estofados, tem lugares para sentar, mas eles não têm espaço para dialogar. São mutistas. É muito difícil educar filhos e alunos hoje, ainda mais na era da síndrome do pensamento acelerado. É muito difícil formar mentes brilhantes com uma emoção saudável, mas é possível. Se nós nos colocarmos não como heróis, não como deuses, não como julgadores, mas como seres humanos em construção. Quantas vezes eu pedi desculpas para as minhas filhas, minhas 3 filhas, que eu sou apaixonado por elas. Quantas vezes eu perguntei para elas aonde eu errei e não soube. E elas me relatavam uma série de coisas que eram imperceptíveis aos meus olhos, mas me ajudaram a ser um pai melhor. O que adianta eu ter todo o conhecimento psiquiátrico, ser o construtor de uma nova teoria, ser publicado em 70 países, se eu falhasse no essencial, em educar quem eu mais amo, para não ter medo da vida, ter medo sim de não vivê-la intensamente, não ter medo do caminho, ter medo sim de não trabalhar suas perdas e frustrações e não entender que não há céu sem tempestades e nem caminho sem acidentes. O que adianta ter milhões de leitores se eu não consigo ensinar as minhas filhas a lerem a linguagem do coração? Se eu não conseguir fazer das pessoas que estão próximas acreditarem na vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Por isso que eu tenho dito que a fama, o culto à celebridade, é um dos sintomas de uma sociedade doente. Claro que eu amo dar um autógrafo, abraçar as pessoas, quando eu tiro uma foto, faço com alegria, porque as pessoas leram alguns dos meus livros, usaram algumas ferramentas, mas sinceramente ninguém é melhor nem maior do que ninguém. O culto à celebridade é um dos sintomas de uma sociedade superficial. Essa síndrome de gravitar na órbita de líderes políticos ou gravitar na órbita de artistas da música ou do mundo das artes cênicas, atores e atrizes, é uma estupidez intelectual. Por favor, abrace quem está ao seu redor, elogie o porteiro do seu prédio, agradeça o garçom que te serve e mande um recado para a cozinheira ou cozinheiro se a comida estava gostosa. Olha, obrigado, fala que estava excelente. Ou seja, valorize cada ser humano como um ser humano inenarrável, único e irrepetível. Porque quando você aplaude as pessoas que estão ao seu redor, você também aplaude a sua vida. Você vive uma história mais leve, mais tranquila. Um beijo no coração de quem os considera únicos e irrepetíveis. Eu espero sinceramente que vocês treinem o seu eu para viver uma vida mais leve, mais tranquila, capaz de perdoar e capaz de se perdoar, capaz de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Caso contrário, vamos viver uma história que eu tenho denunciado em tantos países que eu sou publicado, a história dos mendigos emocionais. Estamos na era dos mendigos emocionais. Crianças, adolescentes e adultos que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer, porque não conseguem fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, não conseguem valorizar o ser humano que está ao seu redor na estatura que merece. Muito mais do que celebridades, muito mais do que pessoas que são ícones da mídia. Mais uma vez, um beijo no coração.